Trump anunciou com orgulho que os Estados Unidos estão recebendo 55% de tarifas, enquanto a China só 10%, como se isso fosse uma vitória. Só que esses 22 bilhões de dólares arrecadados em maio cobrem só 3% dos gastos do governo. O rombo continua aumentando e o mercado segue fingindo que está tudo bem. A fala do Trump foi: "We are getting 55%, China only 10%." Essa foi o resumo que o Trump colocou no tweet sobre os 2 dias de reunião dessa tentativa de acordo entre Estados Unidos e China. Só que essa narrativa que é colocada pelo governo Trump, ela vai na direção contrária, porque quem paga essas tarifas de 55% de fato são as empresas e principalmente o consumidor americano da ponta final. Não são os chineses que estão pagando por essas tarifas. Os chineses, com apenas 10%, como colocou Trump, têm vantagem, porque para importar produtos americanos, eles acabam pagando só 10%. Então, você não consegue vencer essa guerra comercial porque você impõe mais tarifas do que o seu adversário. Esse é um pensamento por si só muito estúpido, né? E é algo que eu venho comentando aqui na Liga Lion há bastante tempo. Como o Donald Trump parece não entender de fato o que são as tarifas. Ele sempre diz: "Ó, adoro essa palavra tarifa. Tarifa é a palavra mais bonita do dicionário", mesmo antes de ganhar a presidência, né? Porque na cabeça do Trump, ele acredita que quem está pagando as tarifas são os chineses. Olha, eu estou impondo aí 20% para o Reino Unido é que vai pagar. É o mexicano que paga o muro. Essa é uma ideia tão simplória, né? De que o produtor vai pagar as tarifas, como se a gente aqui no Brasil, para comprar produtos lá da China, na AliExpress ou na Shopee, o produtor lá chinês, não, o Lula aumentou as tarifas, a taxa da blusinha, então eu vou pagar para ele. Eu vou manter o mesmo preço e vou pagar para que o consumidor brasileiro pague. Não é isso que acontece, né? O que acontece quando você vai fazer a compra é que aparece lá a taxa do imposto, que é a taxa do amor aqui do Brasil, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Houve até uma briga recente do Trump com a Amazon, porque a Amazon, a princípio, iria colocar ali, como faz a Shopee, como faz a AliExpress, essa tarifa colocada ali no site, para quando o consumidor fosse comprar um produto importado, importado mesmo, né? Um produto de fora, ele visse exatamente quanto daquilo representava em tarifas. Só que o Trump ligou, né, para o Jeff Bezos e, olha, tá maluco? Você vai colocar isso? Você vai expor para todo mundo que é o consumidor que paga, né? Não foi bem assim que ele falou, mas claro, é nessa linha que acontece. Então, essa é apenas uma narrativa. E a ideia genial por trás dessa política protecionista e tarifária é que o governo vai conseguir arrecadar muitíssimo e, com isso, vai poder baixar impostos para a população. Então, é música para o ouvido do consumidor, do investidor. Imagina, o governo fala assim: ó, em vez de eu te cobrar imposto mais pesado, eu vou reduzir o seu imposto e o chinês lá vai pagar para você, porque ele vai querer vender para os Estados Unidos. Não, cara pálida. O que acontece é que o americano vai pagar mais caro, porque o produtor chinês vai repassar o preço. Agora, como vimos no mês de maio, a arrecadação de tarifas recorde de 22 bilhões de dólares, principalmente quando as tarifas estavam lá em cima, né, chegando a 140 da casa dos chineses, quando antes desse acordo comercial entre China e Estados Unidos, essa arrecadação de 22 bilhões, uma arrecadação recorde, ela representa apenas 3% dos gastos do governo. 3%, muito distante de uma realidade de que as tarifas por si só é capaz de pagar todos os gastos da economia americana, como acontecia na Golden Era, né, na era dourada que o Trump gosta de comentar, quando os Estados Unidos acabavam tendo as tarifas e poucos impostos, né?
E as pessoas naquela época, na época dourada, sabiam exatamente que estavam pagando tarifas e tinham a compensação de não ter impostos. A diferença primordial daquela época para a atual é o tamanho do Estado. O Estado americano hoje inchou gigantemente, então o compromisso de gastos é gigantesco, o que acaba atrapalhando o governo de fechar a conta. Então, é impossível que somente pelas tarifas o governo Trump vai conseguir pagar os gastos do governo, principalmente com o tamanho atual do Estado americano, sem uma política fiscal de cortar gastos. O déficit continua explodindo e agora esse projeto de lei, o chamado Big Beautiful Bill, né, que acabou levando aí a uma briga de fato entre Donald Trump e Elon Musk, que está tentando agora uma reaproximação, chegou ali de fato ali um momento bem delicado, onde o Trump acusou até o Trump não, o Elon Musk acusou o Trump de participar daquelas festas do Epstein, né, naquela ilha macabra, aqueles pedófilos, chegando nesse nível, né? Eu até comentei aqui com os meus amigos ao entorno, que coragem do Elon Musk, né, cara? Como é que alguém desafia o presidente americano atual através das redes sociais, né? O Elon Musk realmente tem muita coragem, porque o tamanho do poder atual do Estado, né, do Trump, de prejudicar as empresas do Elon Musk é gigantesca. E o Trump ameaçou sim utilizar de retirar benefícios, principalmente da Tesla, né, com a produção de carros elétricos, aquela questão ambiental que o governo acaba facilitando para as empresas de carros elétricos, ameaçou retirar esses benefícios da Tesla, né? E isso realmente prejudica bastante a empresa. As ações chegaram a desabar 16% naquele dia da briga, mas de fato o que causou essa ruptura foi este projeto de lei, porque o Elon Musk estava lá trabalhando no Dodge, tentando reduzir os gastos do Estado, reduzir o tamanho. O Elon Musk acreditou que o Trump tinha essa mesma proposta que ele tinha, né? Eu lembro durante a eleição, quando os dois conversaram, o Elon Musk mostrou o que estava sendo feito na Argentina, o quanto era importante reduzir gastos. E é claro que o Trump, como um político que queria votos, que queria o apoio do Elon Musk, concordou com tudo. O cara é um negociante, estava ali e falou: claro, é isso mesmo, a gente tem que reduzir o gasto. Qual é o candidato, qual é o governante que, em plena campanha, vai ouvir de alguém? A gente precisa reduzir gastos, a gente precisa tentar encontrar ali, passar um pente fino nas contas, encontrar ali problemas de corrupção, problemas de gastos equivocados do governo. Todo mundo vai, claro, aceito, mas o aparelho do Estado, o aparelhamento do Estado americano, como de todos os países do mundo, a gente está falando da principal economia do mundo, é muito grande. E o Elon Musk teve agora o choque de realidade quando foi aprovado no Congresso esse projeto de lei que vai aumentar o déficit americano em 4 trilhões nos próximos anos, pode chegar até 5 trilhões. E esse projeto está indo para o Senado, que deve ainda receber alguns reboliços ali e possivelmente aumentar ainda mais o tamanho do déficit. Então, o governo Trump acaba sendo um governo como todos os outros, né? E eu sempre digo aqui a você que não existe diferença entre democratas e republicanos quando se trata da questão fiscal. Ambos os partidos gastam mais do que arrecadam e endividam cada vez mais o país como se não houvesse amanhã, mantendo esse aparelhamento, mantendo esse Estado grande. Nenhum dos partidos quer pagar o preço da redução de gastos, né, de ver aí uma possibilidade de uma recessão econômica, de sofrer uma pressão de lobby, principalmente de grandes empresas. Imagina, o Dodge do Elon Musk começa a interferir em certos setores da economia, começa a prejudicar empresas que têm uma influência grande no Congresso, um lobby gigantesco. Os caras vão ligar para os congressistas e falar: cara, resolve o problema aí. Olha só, essa situação do Dodge do Elon Musk está atrapalhando aquela minha conta importante, eu estou perdendo alguns milhões de dólares, eu banquei a sua campanha, resolve esse problema.
Então o Estado ele vai continuar se reinventando e vai impedir, infelizmente, né, que iniciativas como a do Elon Musk tenham êxito, tenham sucesso. E por isso o Elon Musk teve esse choque de realidade, infelizmente, e fez até uma proposta de tentar abrir um terceiro partido, né? Talvez para competir nas eleições. Esse terceiro partido já existe, aliás, é o Partido Libertário Americano, né? Que é muito pequeno ainda nos Estados Unidos. Quem sabe, né? O Elon Musk que está com essa ideia de um Estado menor, de enxugar o tamanho do governo, né? Possa pensar nessa possibilidade. Mas, de fato, agora está acontecendo essa aproximação entre os dois e tudo pode seguir para esse caminho. E está acontecendo essa aproximação entre os dois agora, e vamos ver como isso vai afetar lá na frente. Mas, em resumo, as tarifas não resolvem o problema do déficit americano, a situação fiscal americana é extremamente delicada ainda, os gastos continuam enormes, né? E a situação econômica dos Estados Unidos, aí, o enfraquecimento do dólar e na política monetária que também que vai afetar aí no Fed, vai impactar ainda esse ano. E como eu venho sempre falando, o mercado finge, ignora que nada disso está acontecendo nesse momento. Se você está acompanhando esse colapso fiscal dos Estados Unidos e quer entender como proteger e alavancar seu patrimônio nesse cenário, anota aí. No dia 17 de junho, eu vou fazer uma live exclusiva sobre investimentos em commodities agrícolas, o mercado mais assimétrico e menos manipulado que existe hoje. Marca na agenda e vem comigo às 18h30, 17/6, a live Agrícolas. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Até a próxima. Tchau.